Olá pessoal, eu sou Emerson Guimarães, professor de Biologia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Neste vídeo nós veremos o processo de fermentação. Fermentação como forma de obter energia. Certos fungos e bactérias adaptados a ambientes pobres em gás oxigênio obtêm energia pela fermentação, processo em que substâncias orgânicas são degradadas parcialmente, originando moléculas orgânicas menores. O fungo Saccharomyces cerevisiae, uma levedura conhecida popularmente como fermento de padaria ou levedo de cerveja, recorre à fermentação para obter energia quando o gás oxigênio é escasso no ambiente. Nesse processo, o levedo produz álcool etílico, etanol, e gás carbônico como subprodutos. Aí na figura da direita nós vemos uma imagem obtida ao microscópio do fungo da espécie Saccharomyces cerevisiae, que é conhecido como fermento de padaria ou levedo de cerveja, e é capaz de realizar a fermentação alcoólica. Os lactobacilos, bactérias que fermentam o leite, utilizam a lactose do leite para obter energia e produzem ácido lático como subproduto. Em células musculares também pode ocorrer fermentação lática. Isso acontece quando a demanda de energia é muito grande e não há gás oxigênio suficiente para sustentar a respiração celular. Então, se uma pessoa ela praticar uma atividade física muito intensa, as células musculares elas começam a produzir ácido lático e o acúmulo de ácido lático acaba causando a fadiga muscular, que é quando o músculo perde a sua força. Então, esse é um processo anaeróbico de fermentação lática que os lactobacilos realizam, mas que também pode ocorrer em células musculares. A fermentação geralmente tem como ponto de partida uma molécula de glicose, a qual é formada por 6 carbonos encadeados. Ao fim de 10 reações sequenciais, a glicose origina duas moléculas de uma substância constituída por 3 carbonos, o ácido pirúvico. O conjunto de reações em que uma molécula de glicose é transformada em duas moléculas de ácido pirúvico compõe a glicólise, do grego glikis, que significa doce, açúcar, e lisis, que significa quebra. Aí na figura da direita, nós vemos como é que acontece esse processo. Apesar de a molécula de glicose ser altamente energética, ela é bastante estável e não se degrada com facilidade. Por isso, as reações iniciais do processo de glicólise têm por função ativar a glicose, levando-a a reagir. A ativação ocorre pela transferência de dois grupos fosfato de alta energia para a molécula de glicose. Esses fosfatos são provenientes de duas moléculas de ATP. Assim, para iniciar a glicólise, a célula precisa investir o equivalente a 2 ATP por molécula de glicose. Nas reações finais da glicólise, a célula recupera com juros o investimento energético inicial, pois consegue sintetizar 4 moléculas de ATP.
a partir da energia liberada na degradação da glicose, ao final do processo, o rendimento energético líquido da glicólise é de 2 moléculas de ATP por molécula de glicose metabolizada. Tipos de fermentação. Dependendo do tipo de organismo fermentador, o ácido pirúvico produzido na glicólise segue diferentes caminhos. Por exemplo, na fermentação alcoólica realizada por leveduras, o ácido pirúvico transforma-se em álcool etílico e gás carbônico. Na fermentação lática realizada por bactérias como os lactobacilos, o ácido pirúvico transforma-se em ácido lático. Aqui nessa figura nós vemos as equações da fermentação alcoólica e da fermentação lática. Na fermentação alcoólica, uma molécula de glicose C6H12O6 se transforma em 2 moléculas de CH3CO2H, que é o ácido pirúvico, mais 4H+, mais 4 elétrons, e se transforma em uma molécula de etanol, mais 2 moléculas de gás carbônico. Aí é a fermentação alcoólica, porque forma o álcool, o etanol, mais o gás carbônico. Já na fermentação lática, uma molécula de glicose se transforma em ácido pirúvico, mais 4H+, íons de hidrogênio, mais 4 elétrons, e depois se transforma em ácido lático. Por isso que é chamada de fermentação láctica, porque no final se forma o ácido lático, enquanto que na fermentação alcoólica se forma o álcool etanol, mais gás carbônico. Na glicólise, além do ácido pirúvico, são liberados 4 íons de hidrogênio, 4H+, e 4 elétrons com alta energia, 4E-. Esses produtos são capturados por um aceptor de hidrogênio ou de elétrons, que participa da fermentação, o NAD+, do inglês nicotinamide adenine dinucleotide, que significa dinucleotídeo de nicotinamida adenina. O NAD+, é um aceptor de elétrons semelhante aos aceptores estudados na fotossíntese. Sua função é receber elétrons e íons de hidrogênio, transferindo-os posteriormente para outras moléculas que serão sintetizadas. Em uma das etapas da glicólise, 2 moléculas de NAD+, recebem elétrons e íons H+, transformando-se em NADH. Aqui nós vemos nessa figura mostrando que 2 íons de hidrogênio, 2H+, mais 4 elétrons, mais 2 NAD+, se transforma em 2 NADH. Na fase final da fermentação, os elétrons e os íons de hidrogênio capturados pelo NAD+, são transferidos para o ácido pirúvico. Nessa reação, o ácido pirúvico transforma-se em álcool etílico e gás carbônico na fermentação alcoólica e no ácido lático na fermentação lática. Aqui nessa figura nós vemos o esquema das principais etapas da fermentação lática e da fermentação alcoólica. Nós vemos que inicialmente a molécula de glicose sofre o processo de glicólise.
em que ocorre nesse processo a formação de duas moléculas de ATP e também na formação de duas moléculas de NADH e duas moléculas de ácido pirúvico. O ácido pirúvico pode seguir dois caminhos dependendo do tipo de fermentação. Na fermentação alcoólica, o ácido pirúvico perde duas moléculas de CO2 e recebe o hidrogênio do NADH, que se transforma em NAD+. Nesse processo produz duas moléculas de etanol e duas moléculas de gás carbônico. Já na fermentação lática, o ácido pirúvico recebe os dois hidrogênios do NADH, que se transforma em NAD+. E esse ácido pirúvico se transforma em duas moléculas de ácido lático, nesse caso, na fermentação lática. Então, na fermentação lática, formam-se duas moléculas de ácido lático, e na fermentação alcoólica, formam-se duas moléculas de etanol e duas moléculas de CO2, de gás carbônico, a partir de duas moléculas de ácido pirúvico, que se formou na glicólise. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!